Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos uma porção da Palavra de Deus. Que nesse dia o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando, ministrando aos nossos corações tudo aquilo que Ele sabe que é a nossa necessidade, tudo aquilo que Ele sabe que precisamos para acalmar a nossa alma. Vivemos dias de muitas incertezas, muitas preocupações e não sabemos muitas vezes onde recorrer, para onde ir, o que fazer. Muitas pessoas falando tantas coisas diferentes, muitas pessoas dizendo que precisamos nos reinventar para passarmos esse momento. E quantas vezes paramos e pensamos reinventar o que, fazer o que, para onde ir. E eu queria compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que diz assim: Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Esta é uma palavra de Jesus que faz parte do Sermão do Monte. Quero compartilhar neste momento a palavra administrando a ansiedade. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse tempo que estamos aqui meditando na tua palavra e agradeço por cada um que vai estar ouvindo esta mensagem. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar em cada coração a necessidade de cada um. O Senhor conhece as nossas preocupações, as nossas ansiedades e nos ajude a confiar mais no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Administrando a ansiedade. Como estava dizendo, vivemos dias tão preocupantes, não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã, vivemos dias em que essa pandemia tem realmente provocado tantas desgraças, tantos problemas. O governo, seja municipal, seja estadual, querendo aumentar o isolamento e muitos negócios fechando, muitas empresas fechando, literalmente, não apenas baixando as portas, mas fechando as portas, falindo, porque não tem condições de se manter, muitos empregados sendo dispensados, muitos pequenos negócios falindo e não tendo com o que pagar suas despesas, e isso faz com que cada um que está em casa
no fique em casa, viva dias de ansiedade. O que vamos fazer? Como é que vai ser amanhã? Como vou pagar minhas contas? Mesmo que algumas concessionárias, como luz, água, dê um prazo para o pagamento das contas, mas e o restante das coisas? E a comida? E remédios para quem precisa de uso constante? E as receitas? Se não chegam, como é que ficamos? Então, meu irmão, minha irmã, diante de tudo isso, essa palavra de Jesus, ela vem ao encontro dessa nossa necessidade, dessa nossa ansiedade. Jesus diz para não ficarmos preocupados, ansiosos com o que vamos fazer. Mas como? Que palavra é essa? Se nós temos contas para pagar, se nós temos comida para comprar, se nós temos passado por essas dificuldades, como não nos preocupar? A questão é justamente o administrar essa ansiedade. Jesus não está dizendo para não fazermos nada, deixar a vida rolar solta e vamos ver como é que fica. Não, ele está falando para nós administrarmos a nossa ansiedade. Quando ele cita os passarinhos, que Deus cuida, quando ele cita os lírios dos campos, que Deus cuida. Então, mesmo que os passarinhos, os animais, que Deus cuida, Deus não vai cuidar de nós? A questão é a nossa confiança em Deus, é o descansarmos em Deus. E é este o grande porém. Muitas vezes nós não conseguimos descansar. Nós não conseguimos confiar que Deus há de trazer uma solução. Se você der uma passeada nas histórias do Velho Testamento, vai ver que muitas vezes o povo de Deus foi perseguido, foi ameaçado, viveu tempos de sítio, e quando o povo clamava a Deus, quando o povo buscava a Deus, Deus enviava seus profetas, dava uma palavra de esperança, e Deus agia, e Deus socorria, e Deus libertava, Deus trazia as provisões. Parece que está faltando aprendermos com a história, olharmos principalmente a história bíblica e ver quantas e quantas e quantas vezes Deus socorreu o seu povo. Mas esquecemos do passado, esquecemos da história, olhamos a nossa história hoje, o nosso momento particular, nosso momento familiar, e entramos em crise, entramos em desespero, entramos na nossa ansiedade. Acredito que essa mensagem possa alcançar alguém que está vivendo uma extrema dificuldade, e você pode até me ouvir e ficar chateado, nervoso ou nervosa. E o que ele está falando? Eu estou aqui clamando, desesperado, pedindo para Deus, e olha, sabe, isso e aquilo. Olha, respira fundo, leia na palavra de Deus essa porção que está em Mateus capítulo 6. Jesus, ele fala com toda tranquilidade, ele fala que o Pai Celestial vai cuidar. Ele está pedindo para você, vou até usar essa expressão, pode parecer meio estranho, mas eu vou usar essa expressão, que você dê um voto de confiança a Deus, que Ele vai cuidar de você, mas você precisa confiar. Sem essa confiança, sem esse descansar em Deus, como é que Ele age? Se você não confia, se você não acredita. Aí, Jesus diz, além de não se preocupar com todas essas coisas, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu já ouvi muita pregação, muito estudo em relação a isso, e nem sempre foi ensinado da forma mais apropriada. Tem gente dizendo que você tem que deixar
e família e tudo mais, e se preocupar com as coisas da igreja, ser um missionário, ser um evangelista e sair pelo mundo afora, porque isso, porque aquilo. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando para você buscar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus acontecendo na terra como acontece no céu. A vontade de Deus é o reino de Deus. Quando nós nos submetemos a esse Deus e fazemos parte desse reino dele, estamos dizendo que aceitamos a vontade de Deus, que a vontade de Deus é sempre boa, ela nunca é ruim, nunca é para o nosso mal, ela é boa. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos constituir família, nós vamos cuidar dos nossos filhos, nós vamos comprar coisas, nós vamos prosperar, isso faz parte da vida. Mas a questão toda é como fazemos tudo isso. Se nós fazemos pelas nossas próprias vontades, pelos nossos desejos, muitas vezes pela ganância. Muita gente trabalha certinho, muita gente é justa, muita gente faz o que é correto, sim. Mas tem muitos que não fazem assim. Tem muitos que atropelam os outros para poder conquistar seus alvos, seus sonhos. E isso está errado. Agora, quando nós fazemos tudo isso dentro da vontade de Deus, dentro da justiça de Deus, Ele nos abençoa. Ele quer pessoas estudadas, pessoas formadas, pessoas que tenham seus bens. Isso faz parte da vida. Em momento nenhum, Deus está dizendo que a gente tem que abrir mão de tudo e viver como pobres, coitados, sem nada, como se isso fosse tudo. Não, faz parte da vida. O grande segredo aqui é administrarmos a nossa ansiedade. É confiarmos que Deus vai fazer o melhor, mesmo no meio dessa situação tão caótica, tão difícil que o mundo está vivendo. Meu irmão, minha irmã, que nesse dia, que nesse momento que você estiver ouvindo esta mensagem, pensa nisso. Vá para o teu quarto em secreto, como Jesus muitas vezes ensinou, né? Ali faça a tua oração a Deus, Deus Pai, e peça para Ele ministrar a paz no teu coração. Que você possa aprender a administrar essa ansiedade, esse momento. Peça o socorro e o livramento dele. Peça uma orientação. O que você pode fazer para driblar esse momento difícil? Muitos dizem que temos que reinventar. Se tem alguém capacitado para nos dar a dica correta de como reinventar, é Deus. Então vamos confiar nele. É isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Administre essa sua ansiedade, colocando ela aos pés de Jesus, colocando diante de Deus. E com certeza, se você confiar, Ele vai estar socorrendo você, Ele vai estar dando orientações para você, Ele vai falar para onde ir, quando ficar, quando avançar, quando esperar. Ele vai falar com você e você vai superar esse momento e vai ser muito agradecido. E no final de tudo isso, você vai dar glórias a Deus e vai dar testemunhos de como Deus é bom e como Ele cuida e que a vontade dEle e a justiça dEle realmente é uma coisa tremenda nas nossas vidas. Obrigado, Deus te abençoe, uma semana de muita paz, de muita bênção na tua vida, na tua casa, na tua família.